Então vamos lá. Nós vamos usar o capacímetro agora. Eu tenho aqui, tá vendo? Olha, ele já tem diferença que em vez de uma ponta de prova, ele tem uma garra jacaré, que é para você fazer o quê? Para você fixar nos bornes do capacímetro, tá? Ele é isolado para você não tomar choque. Eu coloquei esse adesivo aqui, olha, é o símbolo da energia elétrica, para a gente sempre lembrar que quando você vai usar, vai medir capacitor, você precisa fazer o quê? Precisa descarregar o capacitor, tá? Como que a gente faz isso? Você pode colocar uma lâmpada, ligar uma lâmpada nele aqui, e ele vai descarregar, né? A lâmpada vai consumir a energia dele e vai descarregar. E você também pode fazer o seguinte, não é o jeito mais correto, mas é o que a gente usa no dia a dia, tá vendo? Você fecha um curto nos bornes dele, né? Um curto-circuito. E a gente sabe que um curto-circuito é o que? É um circuito livre, por onde a corrente passa livremente. Então você fechando esse curto aqui, você vai descarregar ele, tá? E eu coloco esse lembrete aqui, quando eu olho para cá, eu lembro que eu preciso descarregar o capacitor antes de manusear, ok? Nós vamos testar como? Eu tenho aqui as duas garras jacaré, tá? Que a gente usa para grampear, né? Agarrar no borne do capacitor. Ela vem isolada para você não tomar choque, tá certo? E a gente vai fazer o que? Vamos testar o capacitor. Outra coisa, deixa eu ligar aqui o capacímetro. Vamos ver. Aqui a escala, ó, a escala minúscula, que é picofarad. Aí depois a gente vem nanofarad, 2 nanofarad, 20 nanofarad, 200 nanofarad, e depois a gente passa para microfarad, que é a escala que a gente usa mais, tá? Essas outras escalas aqui é mais para o pessoal da eletrônica, entendeu? Então vamos lá, ver o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Ó? Repara que ele já apresenta um valor. Por quê? Ele precisa ser calibrado. Como você faz? Tá vendo esse botão aqui? Tem o símbolo de mais aqui, tá vendo? Olha. E o de menos aqui. Se você girar ele para cá, você diminui, e para cá você aumenta. Então ele está com 4, ó, 004, então a gente precisa fazer o que? Diminuir, precisa zerar ele, ó. 3. Tá vendo? Ó. Zerou. Precisa fazer isso. Então você zerou, ele está na escala, ele já está calibrado para fazer a função, tá vendo? Eu troquei de 200 nanofarads, ele está calibrado, e 2 microfarads, que é a escala que a gente vai usar aqui, e ele está também calibrado. Aí o que acontece? Olha, se você for usar o capacímetro, ele fizer o que? Se ele não apresentar a leitura, vamos dar um exemplo aqui, ó. Coloca um aqui e coloca o outro aqui, tá? Pode ver que ele não apresentou nada. Por quê? Porque você está numa escala inferior ao que precisa ser para fazer a leitura. Esse capacitor que eu estou testando aqui, ele tem 25 microfarads e eu estou na escala de 2. Então ele não vai dar leitura, tá vendo? Vamos continuar com ele aí. Vamos girar aqui. 20 microfarads. Também não deu leitura porque o capacitor é de 25. Agora eu vou colocar 200 microfarads. Tá vendo? Agora ele não deu leitura também. Mas por quê? Porque esse capacitor ele está alterado. Ele não está dando leitura porque ele está com problema. Ele não serve mais. Ok? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que a gente tem mania de no multímetro fechar aqui, né? Para o teste de continuidade. No capacímetro você não pode fazer isso. Tá? Não é, na verdade, não é nem porque danifica o aparelho. É porque se você fechar um curto aqui, e como eu já falei, um curto-circuito é um circuito livre, que a energia passa livremente. Você vai fechar um curto e você vai estar descarregando a bateria do seu capacímetro. Então evite fazer isso, ok? Tem um plug que vai colocado aqui, quando você vai medir capacitores bem pequenos mesmo, que é justamente para evitar o toque aqui, para fechar esse curto. Vamos lá então? Eu estou com outro aqui, é um capacitor igual, só que de potência maior, tá vendo? Ele é de 55 mais 5 microfarads, tá? E vamos ver o que acontece agora com ele. Vou colocar aqui sempre um no comum, tá? E agora vamos colocar aqui na parte que abastece, na parte que alimenta, né? Na verdade, na parte que capacita o compressor. Tá vendo lá? 55.4. Isso quer dizer que esse capacitor está ok, tá vendo? Só que eu estou medindo aqui a parte onde ele manda pro compressor. Agora eu vou trocar a garra dele e colocar no verde aqui, que é onde ele capacita o motoventilador na hora da partida. Tá vendo lá? 5.1. Então,
Vamos dar uma olhada novamente aqui no corpo dele, olha, tá vendo? Ele é 55 mais 5, ou seja, esse capacitor está bom, tá? Lembrando que ele tem ali, ó, 5% de mais ou menos, né? Que é a tolerância, se a leitura der 5% acima ou abaixo, quer dizer que ele ainda está ok, tá? Ele opera com 380 volts e esse capacitor está bom. Uma observação aqui, para a gente entender melhor, tá vendo? Esse é um capacitor duplo, né? Porque ele alimenta tanto o compressor, ele capacita a partida do compressor e capacita a partida do motoventilador, por isso ele é duplo. Tem situações que você vai chegar que o capacitor é isso aqui, olha. Tá vendo? Tem só 2 bornes, ou seja, ele vai alimentar o compressor e para o motoventilador, no caso do aparelho ar-condicionado, vai ter um carinha assim. Vamos testar ele? Ponta do garra jacaré aqui de um lado, garra jacaré do outro. E olha lá, tá com 0,0.5. Opa, nós temos uma alteração aqui. Vamos conferir? Sempre com cuidado para não fechar curto na garra, tá? Senão você descarrega a bateria do seu capacímetro. Tá vendo ali, olha? Ele teria que marcar 1.5. Ele está marcando 0,0.5. Ele está alterado. Esse capacitor não está operando. Aqui, olha. Esse capacitor que eu já medi, que eu sei que tá bom, 55 mais 5. E eu tenho também esse carinha aqui, que é um capacitor simples, tá vendo, olha? E qual a diferença desses dois? Esse daqui é um capacitor de partida. Ele atua em motores com maior torque, entendeu? E qual a função dele? Ele faz o que? Ele adianta a corrente. Ele tem a corrente armazenada aqui no momento da partida, a tensão vem, passa e descarrega junto com a tensão que está vindo e leva uma quantidade maior de energia no momento da partida. Por isso que ele chama capacitor. Ele capacita a partida do motor. Só que por ser ele um capacitor de partida, ele faz o que? Ele entra, libera a energia que está armazenada nele, faz a partida e depois ele já corta. Entendeu? Ele não pode continuar porque o que ele manda é uma potência alta. Se continuar vai queimar o motor. Então ele é um capacitor de partida. Ele entra, parte e corta. Entendeu? Diferente desse aqui, ó, do lado direito, que é um capacitor permanente. Já que a gente está com ele na mão, nós vamos testar. Tá vendo? Tá me dizendo aqui, olha lá. É um capacitor de 10 microfarad, uma tolerância de 10% para mais e para menos e 400 volts. Vamos testar ele? Garra de um lado e garra do outro. Olha lá. 9.8. Tá vendo? Ele é um capacitor de 10 microfarad e está marcando lá no capacímetro 9.8. Ou seja, esse capacitor permanente está ok. Ele está bom. Eu tenho esse outro aqui. Na verdade é um capacitor permanente também. Ele, ó, tá vendo? Ele é de 15 microfarad, opera com 400 volts, ok? E é um capacitor simples. Ele não tem, ele não é duplo, ele só, tá vendo? Ele vai operar somente no caso do motor. E ele também é um capacitor permanente. Vamos fazer a leitura dele? Olha lá. Ele marca 15 e lá no nosso capacímetro está marcando 14.9. Isso quer dizer que nosso amiguinho aqui está ok. Está bom. Agora, esse capacímetro, ele vem também com esse plug aqui, olha. Ele funciona como se fosse um Benjamin. Ele é um suporte para você fazer o que? Vou tirar aqui as duas garras jacaré, tá? E vou colocar ele. Isso aqui não é para colocar na tomada. Apesar de ter 2 pinos macho aqui, dá a impressão que é. Mas é para você colocar ele aqui, olha. Entendeu? Ele é um adaptador que você vai colocar aqui para fazer uma ponte. Para fazer o que, olha? Você confere o lado aqui, ó, tem o negativo e o positivo. Você vai colocar de acordo com o que está pedindo aqui. Então, ó, negativo aqui, negativo aqui. Então, você conecta ele aqui. E aí, ele é um auxílio para você fazer o que, ó? Tá vendo esse capacitor aqui, olha? Pequenininho. Imagina você colocar aqui, ó. Até dá para colocar uma garra de um lado e a outra. Tá vendo, olha? Isso você vai colocar aqui. O que acontece? A chance de você fechar um curto na garra é muito grande, porque o espaço é pequeno e o capacitor é muito pequeno. Tá vendo?
Aí você faz o que? Usa esse adaptador que vem com o capacímetro quando você compra. E aí você vai fazer o que? Eu vou colocar ele aqui. Olha lá, ó, 001. Isso porque ele está numa escala de até 200 microfarads. Sempre que fica 0,1 ali, ou 0,1 não, sempre fica número 1 ou tudo 0, é porque está fora da escala. Vamos ver por quê? Dá para ler aqui, olha lá. Ele é de 470 microfarad. Tá vendo? 470. Então nessa escala aqui não vai conseguir ler. Vamos mudar aqui para a escala de 2000 microfarad, tá? E vamos colocar lá novamente. Já sabemos que ele é de 470 microfarad. Olha lá, tá vendo? 438. 440. Ou seja, ele não está com a leitura correta, só que esse capacitor ainda está bom. Lembra da tolerância que tem? 10% para mais ou para menos? Então ele está operando sim, apesar de não estar com a leitura na numeral correta. Tá vendo? 440, 41. Entendeu? Para que serve então essa peça aqui? É como se fosse um Benjamin que a gente coloca na tomada para colocar outra coisa, entendeu? Você conecta ele aqui e faz isso com capacitores pequenos, né? Muito pequenos. Você consegue fazer a leitura sem fechar curto na garra e descarregar a bateria do seu aparelho. Eu tenho outro exemplo aqui, olha. Esse daqui, ó, é de 1000 microfarads. Vamos colocar lá para ver? A gente está na escala de 2000, 1060, 1070. Lembrando que ele é 1000 microfarads, tá? E considerando os 10% de mais ou menos, que é a tolerância, né, na alteração da leitura, ele está bom, porque ele é de 1000. Se ele tivesse com 1100, ele estaria dentro dos 10%. Ou 900 também, ele estaria com os 10% aí.